Olá pessoal, aqui é o professor Diego Brunos, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Cara, então tô aqui para falar de um vídeo um pouco diferente, tá certo? Então, eu tive Covid-19, tá bom? E muita gente perguntando como foi o meu enfrentamento contra o coronavírus, contra o Covid-19, que é a doença que desenvolve a partir da infecção com o coronavírus, tá certo? Então, pessoal, vou fazer esse vídeo que é eu enfrentei e venci a Covid-19, tá bom? Então, nesse vídeo aqui eu vou colocar opiniões minhas, tá certo? É o que eu vivi, tá bom? Não é o que A, o que B, o que C, porque tem muita gente me perguntando, me questionando, professor, se eu sentiu isso, sentiu aquilo. Então, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como foi que eu combati a Covid-19, tá certo? Se você não é inscrito no canal, olha só aqui, ó, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Que eu sempre estou colocando vídeos sobre administração de medicamento e punção venosa. Então, vamos lá, pessoal. Bate-papo bem diferente agora. Comecei a sentir, meus primeiros sintomas foram cefaleia, dor de cabeça, mas até então muito inespecífico, porque só um sintoma a gente não vai caracterizar doença nenhuma. Então comecei a sentir uma dor de cabeça, tomava dipirona, passava. Então, no primeiro dia que eu percebi que de fato eu estava doente, o que é que aconteceu? Eu senti uma cefaleia intensa com dores atrás dos olhos, uma dor retroauricular. No segundo dia, eu comecei a sentir uma artralgia, uma mialgia, tá certo? Artralgia e mialgia, dor nas articulações e dor no corpo, tá certo? Uma dor muscular muito inespecífica também, tá certo? Então, nesse momento, eu comecei a pensar que eu poderia estar com a arbovirose, que são aquelas doenças causadas por mosquitos, tá certo? Pode ser dengue, zika ou chikungunya, que são as mais comuns, tá certo? Então, eu achava que estava com isso porque a artralgia, eu amanheci com minha mão muito inchada, sem poder me movimentar, então eu achava que era uma arbovirose, tá certo? Fui medicado, tomei uma dipirona, fui hidratado, me senti melhor, tá certo? Isso o segundo dia. Então, primeiro dia, cefaleia, segundo dia, artralgia e mialgia. Só que no terceiro dia eu comecei a sentir anosmia, certo? Que é a perda de olfato e paladar. Ou seja, tudo que eu comia, eu não sentia cheiro nem sentia gosto. Então foi a partir desse sintoma, que é um sintoma diferente, um sintoma bem característico, que eu comecei a achar que eu estaria com Covid-19, tá certo? Então fui até um serviço de saúde especializado, fui numa UPA Covid, que é uma UPA especializada, e a partir daí, isso foi no terceiro dia, a partir daí começaram a surgir outros sintomas. Nesse contexto, o médico lá que me atendeu, ele já suspeitou de uma infecção respiratória. Comecei a tomar, o único medicamento que eu tomei foi azitromicina, que é um medicamento que combate infecções de via aérea, tá certo? Então comecei a tomar a azitromicina. Não gosto nem de falar muito de medicamento, porque vai ter muita gente que vai criticar, que vai dizer isso, dizer aquilo, que não vai gostar. Mas como eu falei, eu tô falando da minha experiência, o que foi que eu vivi, tá certo? O que foi que eu vivi, tá bom? Então, a partir daí, todos os dias eu começava a sentir um sintoma diferente, tá certo? Então, no quarto dia, eu comecei a ter tosse e tive um calafrio tremendo. É uma coisa assim de você ficar se tremendo muito no quarto dia. No quinto dia, eu comecei a ter uma tosse maior e cansaço. E foi aí, nesse quinto dia, eu fiz a minha notificação. O que é que acontece? Muita gente fica me perguntando, professor, o teste rápido, a notificação, como é que faz? Cara, olha só, tem uma ferramenta chamada Google, que você coloca lá, Secretaria Municipal de Saúde, e lá vai sair todos os números que você precisa, tá certo? Então, eu liguei para a Secretaria Municipal de Saúde, e na Secretaria Municipal de Saúde, eles foram me encaminhando até eu chegar no setor de epidemiologia, onde eu fiz a minha notificação, e de imediato, eles falaram que ia agendar a minha coleta de SWAB, tá
tá certo? Porque os sintomas já estavam muito específicos de Covid-19. Ou seja, eu estava em 5º dia de sintomas da doença, mas eu ainda não tinha o diagnóstico fechado, tá certo? No 6º dia de sintoma foi que eu fiz a minha coleta de suave, tá certo? Cara, você colher suave é a coisa mais horrível que existe no mundo, certo? Porque imagina aí um cotonete muito grande, que é o suave, né? Ele indo pela sua narina até o canal orofaríngeo, tá certo? Faz num lado, faz no outro e também aqui, ó, na garganta. E essa coleta da garganta ela é muito específica porque o suave não pode tocar na língua. Então, quem coleta tem que ir lá dentro da garganta mesmo. E é uma coisa assim que incomoda bastante. A partir do 6º dia, eu comecei a sentir muito cansaço e tosse, cansaço e tosse. E foi a partir daí que os sintomas eles começaram a vir muito forte mesmo. Então, no 6º dia de desenvolvimento dos sintomas, eu já não sentia mais mialgia, já não sentia mais cefaleia, mas a tosse vinha muito e a dificuldade respiratória era incrível, cara, era incrível. Então, tanto no 6º como o 7º dia foram bem difíceis, porque eu tinha dispneia, tinha dor torácica, tinha tosse, cansaço, tá certo? Eu sentia muito cansado, Pô, fica falando muito dessas outras medicações aqui, hidroxicloroquina, ivermectina, um anticoagulante, isso, aquilo, mas só, pessoal, que o tratamento desses medicamentos, tomar esses medicamentos em casa, é muito inespecífico. A Covid ainda não tem cura. Olha só, a Covid ainda não tem cura. Então, os medicamentos que você toma são medicamentos inespecíficos, tá certo? Então, no meu tratamento não usei nenhum tipo desse medicamento, usei só a azitromicina, que é para infecção de via aérea, infecção do trato respiratório, a gente se trata com azitromicina, tá certo? Foi o único medicamento que eu tomei. E o resto, professor, foi o quê? O resto foram cuidados de enfermagem que eu fiz em casa, tá certo? Então você ficar, quando estava aqui no 6º e o 7º dia, que foram dias bem pancada, foram dias bem agudos, eu ficava a maior parte do dia pronado, deitado de barriga para baixo, que melhorava muito minha respiração, tá certo? Eu dormia pronado, repouso total e absoluto, tá certo? Então isso é muito importante. Muita gente fica pensando assim, por vezes, eu só tô tossindo, mas só que a tosse ela vem associada ao cansaço, e se você fizer qualquer atividade diária simples, de você virar o colchão, de você pegar um sabonete no chão, colocar uma roupa, isso vai cansar, tá certo? E essa fase aguda da doença eu alcancei no 6º e no 7º dia, que foram dias bem difíceis. Eu achava que eu ia ter uma parada respiratória, foi bem complicado mesmo, mas o segredo de tudo isso foi o controle mental e psicológico, tá certo? Eu vejo muita gente aí que fica dizendo que eu tô com medo, professor, eu tô com falta de ar, Cara, respira, se tá com falta de ar, respira, tá certo? É muito inespecífico os sintomas da doença. Comigo, eu controlei com o meu psicológico. Eu vejo que tem muita gente que procura um centro de saúde nessa pandemia porque acha que está com dificuldade de respirar, quando chega lá está saturando 99%, 100%, tá certo? Então, o controle mental e psicológico é o segredo do enfrentamento da doença. Eu tenho certeza que se eu fosse uma pessoa mais leiga, quando estava com dificuldade de respirar, quando eu estava forçando assim, eu teria ido num serviço de saúde, até porque as orientações que a mídia traz que se você tiver dificuldade de respirar, você tem que ir em um serviço de saúde. Só que eu estava saturando 100%. Eu via que eu conseguia controlar meu drive respiratório, eu via que a minha respiração que eu estava fazendo estava meio ofegante, mas eu estava com ela controlada, tá certo? E se eu tivesse ficado nervoso, eu ia respirar muito, ia fazer isso, fazer aquilo, aquela agonia, tá certo? Então, quando eu fazia esforço muito pesado, nem pesado, atividade simples, eu tinha dificuldade de respirar.
Então foi assim o sétimo e o oitavo, o sexto, o sétimo e o oitavo dias foram bem difíceis. No oitavo dia de sintoma, por insistência da família, fui fazer uma tomografia, tá certo? A minha tomografia não foi surpresa. Eu cheguei lá, fiz a tomografia, ela deu mais de 50% lesão pulmonar em vidro fosco. 50% lesão pulmonar em vidro fosco. Então, esse padrão de vidro fosco ele é característica de uma infecção viral, tá certo? De que você está com seu pulmão bem acometido. E quando aquilo sai no contexto hospitalar, fica todo mundo muito assustado, muito impressionado, porque as imagens realmente são fortes, mostra lá tudo, o pulmão todo comprometido. E em algumas situações, a indicação desse tipo de patologia é de internar, tá certo? Então, se eu estou com 50% lesão pulmonar, vamos internar. Então, muita gente ficou preocupada comigo, quis internar, tá certo? Não, Diego, você tem que ficar internado porque está um comprometimento pulmonar muito grande. Eu digo, sim, gente, mas eu já estou me sentindo melhor. O oitavo dia foi o último dia que eu senti esse cansaço muito forte, tá certo? E eu aprendi que logo quando eu comecei a estudar enfermagem, em 2008, talvez até 2007, quando eu estava perto de entrar na faculdade, sempre trabalhei em hospital, e um grande médico, ele sempre dizia assim, a clínica do paciente é soberana, então você tem que fazer condutas com base no que o paciente está apresentando. Eu não tinha alteração nenhuma dos sinais vitais, não desaturei, nem nada, e mesmo assim, tinham alguns profissionais que quiseram me internar. Então, eu optei por não me internar, tá certo? Porque eu via que eu não tinha clínica para isso e as medicações que eu estava tomando já eram suficientes, tá certo? Então, eu não aconselho ninguém a isso. Se você estiver achando que está mal, que está isso, está aquilo, você tem que ir para o hospital mesmo. Mas eu, por conhecer o meu corpo, por saber como estava funcionando, eu não ia ser irresponsável ao ponto de me negligenciar no internamento necessário. Eu não fui porque eu vi que de fato não era necessário, tá certo? Mas o que foi muito importante para mim foi o controle mental e psicológico, tá certo? Então, quando chegou no pico, que foi para mim o sexto e o sétimo dia, histórico natural da doença. História natural da doença, você vai ter 7 dias. Quando chega de 7 dias, esse é o pico. A partir do sétimo dia, você começa a diminuir os sintomas. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Então, no oitavo dia, eu já comecei a diminuir os sintomas, tá certo? No nono dia, eu já estava bem melhor. E no 10º dia, eu já não sentia quase nenhum sintoma. Então, hoje aqui, sexta-feira, eu tô no dia 14, no dia 13, aliás, no dia 13, amanhã que faz 14 dias. No dia 13 e já tô me sentindo muito bem. Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês no enfrentamento da doença? Então, eu passei por tudo isso. Principal, psicológico. Você tem que desintoxicar a sua mente, tá certo? Então, eu parei de assistir televisão, eu não via mais jornais, tá certo? E que me ajudou muito foi minha esposa, que estava comigo aqui sempre do meu lado, tá certo? Dando aquele apoio psicológico. Confesso que não é fácil, tem momento que você acha que você não vai conseguir respirar, mas a minha esposa estando comigo, você tendo uma companhia muito importante, e nisso aí eu sou... É muito polêmico, porque muita gente vai dizer o seguinte, mas você era para estar sozinho, isolado em casa. Eu tenho certeza que se eu estivesse sozinho, isolado em casa, eu não tinha me tratado e me curado tão rapidamente. E você infectou sua esposa? Cara, eu precisava de alguém para cuidar de mim, alguém para me alimentar, que é muito importante também a questão da alimentação, alguém para fazer meus chás, tomei bastante chá de limão com hortelã quente, tá certo? E eu não quis tomar aquelas outras medicações que o pessoal fala. Por que, professor, não tomou nenhuma medicação? Porque o tratamento é inespecífico, não adianta, tá certo? Não adianta. Então fiquei bom apenas com isso, tá certo? Recebendo mensagens, orações, pensamento positivo dos colegas, tudo isso é de suma importância. E veja só, eu passei... Foi saliva, foi doença não. Vamos lá. Eu passei esse tempo todo sem saber se eu estava com a Covid-19, certo? O meu swab não saiu. Quando foi antes de ontem, no 12º dia, que eu fui até um serviço de saúde, fiz o teste IgG e IgM e deu reagente, tá certo? Então quer dizer que eu tenho o vírus
o coronavírus no meu organismo e eu tive a Covid-19. Muita gente fica também aí dizendo, ah, professor, tenho que fazer o teste, tenho que fazer o teste, tenho que fazer o teste, tenho que fazer o teste. Cara, você fazendo o teste nesse momento de pandemia, você tendo sintoma gripal, você sabendo ou não que está com a doença, não vai interferir em nada no teu tratamento, porque o tratamento vai ser o mesmo, tá certo? Então, em nenhum momento eu me desesperei para querer fazer teste, para saber isso, para saber aquilo, porque eu sabia que meu tratamento seria o mesmo, tá certo? Então não adianta afobação e desespero. Tem gente que fica, tô tossindo há 2 dias, quero fazer o teste para ver se estou com coronavírus. Cara, confiança, fé, oração, tá certo? E pensamento positivo. Então eu venci a Covid-19 com isso, tá certo? Então não adianta você ficar investindo. Olha, tem gente que fica aqui, eu recebo muito direct mesmo, do pessoal dizendo, Diego, eu tô no 12º dia, não tô sentindo mais nada, só tô tossindo, eu vou tomar outra cartela de azitromicina. Cara, não tem necessidade. Eu, particularmente, Diego, sou muito contra o uso exacerbado de medicação. Eu sou contra a automedicação. Eu acho que para você ficar tomando medicação, você tem que estar acompanhado por um profissional médico, tá certo? Para ele saber aquelas interações tudo direitinho. E eu sou muito a favor de intervenções de enfermagem, tá certo? Intervenções essas que muitos profissionais, mesmo profissionais da área, eles não tomam. Então, na Covid-19, olha só as intervenções de enfermagem. Pronar o paciente, deixar ele lá pronado, manter controle de sinais vitais, manter ambiente confortável, tá certo? Cara, tem muita coisa que você pode fazer. Horários de alimentação e refeição efetivos, tá certo? Comidas quentes, tomar bastante vitamina C, que vai aumentar a imunidade. Então, cara, não tem segredo, tá bom? Não tem segredo. Eu acho, para mim, pela experiência que eu tive, a Covid-19 é uma doença mais, hoje em dia, é uma doença mais mental do que fisiológica, porque do jeito que a transmissão é rápida, os sintomas também vão passar rápido. Só basta você ter um controle mental e um controle emocional, que eu tenho certeza que você vai conseguir vencer a Covid-19. Ah, professor, mas é porque tem muita gente que é do grupo de risco. Cara, eu sou obeso e sou diabético, tá certo? Então eu sou do grupo de risco, tá bom? Eu peso 96 quilos, tenho diabetes tipo 1, descobri há pouco tempo, tá certo? E mesmo assim isso não fez com que eu ficasse nervoso, com que eu me desesperasse, porque eu tinha certeza que eu ia vencer essa doença, apesar de que muitas vezes, principalmente no 6º e no 7º dia, que a fase da doença está bem aguda, principalmente nesse momento, eu achava que eu ia passar muito mal, eu achava que eu ia precisar ir para um hospital, enfim, mas eu nunca perdi a fé em Deus nem o controle emocional, tá certo, gente? Então, esse vídeo aqui foi mais para mostrar para vocês como eu enfrentei, como eu tenho a minha visão sobre a doença, e eu creio que isso possa ajudar vocês aí, se vocês estiverem achando que tá, que não tá. Não quero que todo mundo concorde com esse vídeo, tá certo? Porque são temas muito específicos. Hoje se fala bastante de Covid-19, de coronavírus, disso, aquilo. Cada um que tem uma verdade. Eu sigo a verdade da prática e do que eu vivi, tá certo? Então eu prego a minha vivência, tá bom, pessoal? Então, satisfação estar aqui com vocês aqui no YouTube. Então vamos seguindo, vamos que vamos e Deus abençoa. Forte abraço, pessoal. Até mais.